Olá, como está o comportamento dos pedestres, ciclistas e condutores? Todos estão inseridos neste cenário viário, onde a responsabilidade é de todos pela vida. E é este bate-papo que trago aqui para você no programa Entrevista. Aqui comigo a diretora de Educação para o Trânsito do Detran, Elijane Coelho. Fique conosco, a entrevista começa agora. Elijane, seja bem-vinda. Bom, você é diretora de Educação para o Trânsito do Detran aqui em Mato Grosso do Sul. Quais são as atividades desenvolvidas? Na diretoria de educação, a gente faz cursos para condutores especializados, o curso de reciclagem para condutor e infrator, uma série de cursos voltados a quem dirige. Também fazemos toda a parte de formação de condutor, então a supervisão dos centros de formação de condutores fica dentro da diretoria de educação. E fazemos campanhas educativas, temos programas como a Cidade Escola de Trânsito, nosso Detranzinho, que atende crianças há mais de 20 anos, com um projeto de educação de trânsito, ações de rua para todos os públicos, sempre buscando melhorar o comportamento das pessoas no trânsito. Educando, né? Educando. E como que está esse cenário em relação à educação para o trânsito? Bom, essa é uma pergunta que cada um pode fazer a partir da sua própria percepção, né? Como que está o trânsito? O que você pensa sobre como está o trânsito hoje, por onde você convive? A gente vê o trânsito como uma situação que precisa sempre de melhoria, porque a população aumenta, a frota de veículos aumenta, a capacidade da cidade não aumenta na mesma proporção. Então a gente precisa saber se comportar de forma visando o coletivo. E essa mudança, essa adequação de comportamento também não ocorre com tanta velocidade. Aí que surgem os conflitos, que é o que vai causar acidentes e vítimas do trânsito, infelizmente. Justamente porque não tem essa coletividade nesse ambiente. Há muito egoísmo, cada um dirigindo por si, quando a gente está falando de condutor. Infelizmente, sim. E cada um dirigindo por si, focado naquele seu papel. Então, por exemplo, eu estou dirigindo o meu carro tem prioridade. Já quando eu deixo o carro e subo na motocicleta, eu quero usar a agilidade que a motocicleta proporciona, então eu posso costurar entre os carros, eu posso arrancar, sendo que as pessoas se tomam posse do papel que estão naquele momento e esquece que, na verdade, como pessoas, a gente é tudo. Ninguém é apenas motorista, apenas motociclista. Vai ter uma hora que você vai descer do seu carro e você vai andar a pé. Vai ter uma hora que você vai pegar uma bicicleta para passear, para lazer ou mesmo para se deslocar para o seu destino final. Então, todo mundo é tudo. E se a gente tem a visão do eu e do outro, tudo fica mais fácil e mais harmônico. Sem contar que essa função, às vezes, é exercida com mau comportamento, ou seja, eu já tenho a função de dirigir, de cuidar do trânsito, né? Ou seja, cuidar do outro também, ter o bom senso, mas aí existem outras funções, ou seja, às vezes um celular, né? Ou seja, já é uma função a mais e errada, né, Elijane? Isso é um treino, né? A gente tem uma ansiedade, assim, a gente até tem uma recusa a isso. Fala, imagina que eu sou ansioso por celular. Mas eu mesmo tenho que ter esse cuidado, tenho que pegar meu celular, trancar dentro da bolsa e colocar a bolsa no banco de trás quando eu estou dirigindo. Eu faço, porque se ele está à mão, dá aquela espiadinha, né? Já fica a dica, coloca o celular fora do alcance. Fora de alcance é melhor, ou no modo que não vá te chamar a atenção. Uma coisa que particularmente eu tenho adotado muito eu ouço podcasts, né? Eu ouço programas pelo celular quando eu estou dirigindo, mas eu coloco para tocar antes de eu sair e tiro o celular do alcance. Então não tem que ficar a mão para mexer, para ajustar. Se deu alguma coisa errada, se deu pau, parou o programa, quando eu tiver a oportunidade eu estaciono e vejo o que está acontecendo. Eu acho que vale esse treino. Agora, quando a gente fala de leis de trânsito,
há ainda esse longo caminho para obedecer as regras de trânsito, falta educação de fato? Educação no sentido de que, primeiro que o conhecimento da legislação, das regras de trânsito, se a pessoa passou por um processo de habilitação, ele teve esse conhecimento. Se existem regras, são ele aprendeu as regras, né? no seu processo de formação, ele passou por exame, tanto teórico quanto prático, que testou que ele conhecia essas regras. O que acontece é que depois que você se forma, né, depois você acaba relaxando. Ainda tem, você tem acontece um pequeno número de infrações e de acidentes do recém-habilitado, que a pessoa que está com a sua permissão para dirigir é muito pequeno. Primeiro, muitos nem dirigem, né, com receio de cometer alguma infração e não conseguir a sua habilitação definitiva. E outros mesmo que dirigem, mas dirigem com mais atenção, com medo de perder a sua habilitação definitiva, de não conseguir sua habilitação definitiva. Depois que isso acontece, o mundo é meu, eu dirijo para onde eu quiser e como eu quiser, né? Se acontecer do guarda pegar, é uma situação, mas a chance disso acontecer não é tão grande. Então, as pessoas relaxam e se esquecem das regras, né? Em alguma situação que não é tão convencional, elas não sabem como se comportar. Por que você acha que isso acontece? Eu acho que isso é típico do espírito do ser humano, cultural de conforto, né? De buscar um conforto, de relaxar, de não ter atenção plena em tudo, né? O que é rotineiro acaba perdendo essa plenitude de atenção. Então, o que tem que haver é essa consciência de que quando eu estou dirigindo, quando eu estou me deslocando, seja da forma que for, eu estou colocando a minha vida, eu estou expondo a minha vida e estou em contato com a vida de outras pessoas. Então, isso requer atenção plena. Responsabilidade pela vida. Exatamente. Agora, em relação à educação, à conscientização, também tem uma via que a pessoa, às vezes, acaba sendo educada ali quando mexe no bolso, ou seja, quando comete uma infração e quando tem multa, pontuação na CNH. Exatamente. A gente fica entre os educadores para o trânsito, é uma discussão infinita a respeito de como educar o adulto, né? Porque existe o pensamento de que a criança você consegue direcioná-la, educá-la para ser um bom condutor no futuro, ou para que ela possa se comportar de forma segura no trânsito desde já. Mas o adulto, não adianta campanha, não adianta investir em publicidade nesse sentido, porque não vai mudar. Essa discussão não tem fim. Eu acredito nas pessoas, eu acredito que a gente tem que sempre orientar, sempre buscar o caminho da educação. Mas, de fato, nem todos estão abertos a esse tipo de mensagem. A gente não vai conseguir impactar todo mundo, transformar o comportamento. Então, a fiscalização faz parte desse processo de educação, né? Uma multa por embriaguez de R$900, né? Uma multa por excesso de velocidade de R$900, embriaguez é R$1.900, a possibilidade de prisão, são coisas que podem fazer com que a pessoa tenha um cuidado, né, que não cometa determinadas infrações. E, infelizmente, tem aquele que não muda seu comportamento, mesmo sendo multado, mesmo tendo despesa por conta do seu mau comportamento no trânsito. E a gente tem tudo em Campo Grande para o trânsito fluir bem, ter paz, né? Porque a gente tem vias bem sinalizadas, ruas largas. A questão da rua larga também é uma polêmica, né? Porque acaba sendo pista de corrida. Exatamente, né? Que bom que ela é um convite, uma discussão, né? Qualquer rodinha que você puxar o assunto trânsito, fala de radar, né? Fala de multa de velocidade. Por que Campo Grande é 50 km por hora na avenida tal, né? Que é uma avenida Esses dias eu estava conversando com pessoas que são da área do trânsito. Não, mas aqui é rodovia, aqui não é 80. Falou, não, pega o código de trânsito. Uma via de trânsito rápido, que a velocidade máxima é 80 km por hora, é uma via que você não tem outras vias que caem nela. É uma via que você não tem prédios que entra e sai carro.
Então, se você olhar nas rodovias que estão em perímetro urbano de Campo Grande, a maioria delas não tem essa característica. A gente não tem vias de fluxo rápido em Campo Grande. A gente tem vias coletoras que a velocidade máxima nelas são 50 km por hora. Então, de fato, é 50. E também tem a cultura, a ansiedade da velocidade, né? Sendo que se você andar dentro do perímetro urbano a 60, 70 km por hora, você não vai chegar mais rápido do que aquele que anda 50. Porque tem o quebra-mola, porque tem o semáforo, e você fica naquele acelera e freia, acelera e para, e no final das contas você chega junto com aquele que obedeceu a velocidade. Exatamente. Elijane, a gente vai para um rápido intervalo. A entrevista volta já. De volta à entrevista, eu recebo aqui no programa a diretora de Educação para o Trânsito do Detran de Mato Grosso do Sul, Elijane Coelho. Bom, quais são as infrações mais comuns? O que a gente tem mais registro é do excesso de velocidade, por conta dos equipamentos eletrônicos que conseguem medir isso em vários pontos da cidade, mas também tem aumentado muito a atuação dos agentes de trânsito constatando o uso de celular ao volante e também o uso do álcool. E em relação, nesse contexto, os mais vulneráveis são os pedestres e motociclistas, Elijane? Sim, o maior número de vítimas no trânsito em Campo Grande são motociclistas. Por conta do volume, né, a gente tem um número muito grande de motos em Campo Grande, do comportamento desse motociclista que se coloca em situações de risco muitas vezes, e também da vulnerabilidade do veículo, né? Qualquer acidente, o risco de que esse motociclista seja ferido ou tenha ferimentos graves é muito grande. Como estão os números de óbitos na capital? O programa Vida no Trânsito, que faz o Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito em Campo Grande, ele tem constatado uma queda. Eu não tenho agora o número de cabeça para você, mas de fato o número de mortes tem reduzido significativamente em Campo Grande. De mortes, mas vamos levar em consideração as vítimas em relação a acidentes de trânsito. Isso já é constatado um problema, né? Constatado um problema de saúde pública porque superlotam hospitais. Com certeza, se você vai para o Hospital do Trauma em Campo Grande, a maioria de vítimas que está lá, dos pacientes que estão lá, são vítimas do trânsito, sendo que a maioria deles motociclistas. E em relação a pedestres, a gente falou também, né, dessa fragilidade que é o pedestre. Tem números, né, inclusive de redução de atropelamentos? Sim, isso é super positivo. Nesse ano, nos primeiros meses, comparado ao mesmo período do ano passado, o número de atropelamentos caiu 40% em Campo Grande. A gente acredita que isso seja uma mudança de comportamento de todos, no trânsito do próprio pedestre e também dos motoristas e motociclistas. Qual que é a responsabilidade do pedestre? A gente tem aí a campanha, acho que começou em 2011, é isso? Isso. Em 2011 a gente começou a campanha do Pedro Pedestre, né, Atenção à Vida. Isso reforçou muito a questão da faixa de segurança. Hoje a gente vê cada vez mais as pessoas usando a faixa de segurança. Ainda temos alguns que não sabem como se comportar na faixa, então é importante você parar na faixa, sinalizar e ter certeza de que os carros pararam para que você possa cruzar. E se a faixa é semaforizada, o que predomina é o semáforo. Então tem que esperar ficar verde para o pedestre, vermelho para o carro, para que você possa cruzar. Então aqui a orientação, usar a faixa, sinalizar onde não tem semáforo. Isso. Onde tem semáforo, tem que aguardar o verde para o pedestre, para que ele possa cruzar na faixa. Então acontece muito esse conflito e essa queixa dos motoristas também. Porque como houve essa explicação de que o pedestre tem preferência e se ele está na faixa principalmente, né, então tem alguns pedestres que pensam tem uma faixa, eu posso ir, mas se essa faixa está sob um semáforo, o semáforo está verde para o carro tem preferência nesse momento. Então o pedestre tem que aguardar o semáforo mudar para que ele possa atravessar. Não abusar. Não. É risco, né? Com certeza. Você tinha falado no primeiro bloco em relação a campanhas, né? Que você acredita na mudança, na informação. Então, assim, tem essa aposta em relação a campanhas durante o ano todo. Temos o Maio Amarelo também, panfletos, divulgação. São ações importantes.
São, e a gente tem buscado ações que provoquem cada vez mais impacto. Então agora a gente tem 2 momentos muito importantes no ano, que é o Maio Amarelo e em setembro a Semana Nacional do Trânsito. Para este ano, em setembro, a gente está preparando ações focadas na experiência, principalmente para o público adulto. Então o Detran MS adquiriu, em parceria com a Ciclovemes, um simulador de impacto, que mostra a questão de você não usar o cinto de segurança, o risco que você está se colocando no banco de trás, por exemplo, no banco da frente já é quase que um comportamento sacramentado, apesar de que ainda os agentes pegam muito motorista sem cinto, mas no banco de trás o brasileiro, de forma geral, é relaxado quanto a isso. Então a gente mostra a importância disso na prática. E a gente adquiriu também óculos simuladores de embriaguez. Porque tem muita gente que acredita que se beber não afeta a sua capacidade para dirigir. E o reflexo. Bebi só um pouquinho, mas o álcool de fato afeta a sua percepção e sua reação. E também afeta a sua consciência. Então talvez você não perceba o quanto a sua percepção e sua reação foram afetados. Então com esse óculos, você com a sua consciência é um simulador. sóbria, É um simulador. Com a sua consciência sóbria, você veste esse óculos, ele é um óculos grande, assim, o Google, e você tem a sua visão afetada e você reage de forma diferente. Então a gente está preparando agora no dia 24 de agosto, no Rally dos Sertões, o Detran vai estar com o stand estreando esse equipamento, e vamos intensificar o uso dele, a campanha com esse equipamento em setembro durante a Semana Nacional do Trânsito, para que as pessoas sintam o quanto beber e dirigir é perigoso. E reforçando também, sem o cinto de segurança atrás, também o impacto numa batida. Numa batida é muito grave, Esse simulador, ele dá uma velocidade de 10 km por hora. Então, há o choque a 10 km por hora. E o que acontece é assustador. E você imagina que no trânsito as colisões acontecem a velocidade bem maiores do que essa. Agora, em relação a crianças também, vocês vão às escolas também, oferecem palestras. Trabalhar com as crianças também é um bom exemplo para que elas puxem a orelha dos pais. Foi essa a linha que a gente trabalhou no Maio Amarelo esse ano. Nós levamos para as escolas um talão de multa mirim, e incentivamos as crianças a observar os seus adultos motoristas, os seus pais, seu avô, quem dirige para ele, e dar os puxões de orelha para quem se comportasse mal no trânsito. Bom, nas considerações finais, eu queria que você dissesse, quando se trata de trânsito, o que a gente tem que saber? De cor e salteado. O que a gente tem que saber é que o importante é todo mundo chegar em paz aonde quer chegar. Então, a gente precisa se deslocar no nosso dia a dia. Graças a Deus, ninguém é imóvel, E de uma forma ou de outra, nesses deslocamentos, a gente precisa tranquilidade e certeza que a gente vai chegar bem. Então, essa consciência de que eu sou responsável pela minha vida e também pela vida dos outros. Nada de pressa. Sem pressa, que tudo vai dar certo. Obrigada pela participação, Elijane. Obrigada pela oportunidade. Eu conversei aqui no programa Entrevista com a Elijane Coelho, que é diretora de Educação para o Trânsito do Detran de Mato Grosso do Sul. O Entrevista fica por aqui. Até o próximo programa.